Pois é, estamos começando um sonho, sentando na rolha. Eu, Alexandre Santucci. Natália Macluff. Eu descomplicando o vinho. E eu também. Ó, mas ela é outra coisa, não quis falar. Brinde sincero. Então, Descomplicando o vinho. Brindemos sinceramente. Um brinde sincero a este momento. Estamos começando um projeto, uma história, uma coisa que aconteceu de uma maneira inusitada, mas muito feliz. E eu estou muito feliz de estar contigo aqui. Também. E eu já quero começar contando algo fantástico. Brinde sincero, descomplicando o vinho, e aqui no meio nós temos essa carinha lindíssima que lembra muito do Wine Comedy. E tudo isso aconteceu como, Natália Macluff? Chique, né? Pelo menos no nome, Macluff. né? Olha, o Descomplicando o Vinho, o brinde sincero, aconteceu o brinde sincero por querer descomplicar o vinho. O grande sonho da minha vida, eu continuo nessa empreitada, é trazer as pessoas para perto de mim, não distanciar elas cada vez mais, que é o que eu vejo acontecendo muito por aí. Eu gosto de falar fácil, falar descomplicado, trazer as pessoas no sentido de vinho é para todo mundo, sim, é só querer. Tem aqueles comentários assim, ai, eu acho tão chique, eu queria tanto aprender a tomar vinho. Aí eu sou bem esdrúxula e falo, como é que você começou a tomar cerveja? Abrindo a lata e tomando, não é? Então, o vinho é a mesma coisa, você abre a garrafa e toma. O gostar e aprender é meio que depois, né? No sentido de vou andando ali, olha, esse eu gostei, esse eu não gostei, esse eu gostei, esse eu não gostei. Pra mim, vendendo vinhos, o que mais interessa das pessoas é isso. Nossa, esse eu amei. Põe no CRM. Esse eu não gostei. Também coloco, porque aí eu vou conseguindo indicar coisas bem próximas ao paladar da pessoa. Então, a Brinde Sincero aconteceu lá na pandemia, após o término de uma sociedade, e eu decidi fazer, sem muito conhecimento na área, não era empresária, né? Tinha acabado de sair de uma sociedade, mas eu não tinha ainda feito nada, eu ir lá e fazer, né? E aí eu simplesmente fiz. Então criei uma marca, onde foi uma pessoa completamente aleatória, assim, no sentido de não estar no meu convívio, porque eu queria ser crítica com as coisas. E aí eu fiz um briefing bem longo, assim, de 2 dias com a pessoa, para ele entender quem eu era, entender o que eu queria, e ele trouxe algo que me deixou muito feliz, me deixou satisfeita, sabe? Então eu simplesmente achei aquilo magnífico, mas não tinha dinheiro, não tinha nada. E eu queria fazer eventos mais focado em eventos, só que aí estourou uma pandemia. Eu recebi uma notícia da pandemia que ia ser cancelado um evento, que eu acho que eu vou deixar essa história pro nosso episódio. Você quer que eu já sente na rolha? Quer dizer, na rolha. Mas ela tá ávida para sentar na rolha. Calma. Vamos contar um pouco mais. Mas enfim, tem um episódio muito interessante disso, porque mudei tudo em relação à empresa por conta da pandemia. E virei um delivery de vinhos por conta disso. E você e muita gente fez isso, né, Natália? Exato. E o mundo do vinho no Brasil virou uma grande mentira, vamos dizer, né? Porque a pandemia enganou muita gente. A gente subiu para quase 4 litros per capita, foi uma loucura. De 2 para 4. E aí depois que acabou, voltou. Foi uma grande ilusão. Mas enfim, eu e Natália, nós vamos aqui bater esse papo no Sentando na Rolha. Nossa ideia é trazer pessoas, claro, que possam contar histórias, falar do vinho como ele é. A nossa ideia é fazer com que as pessoas se aproximem mais dessa bebida que vocês veem. Nós mal começamos e a garrafa já foi. Por quê? Porque o vinho é bom. E a gente não precisa ficar aqui discorrendo, falando
inventando histórias para falar de um vinho laranja, que aliás é muito bom, de um produtor brasileiro. Mas eu não preciso ficar aqui, as questões organolépticas, enfim, ou discorrendo sobre a uva, particularidade, quando foi, quando não foi, qual o momento histórico, enfim. Muito menos falar de filoxera, mas você vê nessa brincadeira quantos termos eu trouxe. Esse é o ponto do Sentando na Rolha. A gente tem que sentar na rolha, a gente tem que abrir o vinho, a gente tem que tirar a rolha e bater papo. É assim que a gente entende que o vinho fica mais democrático, não é? Exato. Então, é um convite que a gente faz para você acompanhar a gente aqui no nosso canal do Sentando na Rolha. Sentando na Rolha pode? Podcast! Começou com as piadinhas. Bom, quinta série, vai ter tudo aqui, quinta série, bons vinhos, a gente vai trocar ideia e vão trazer gente para sentar na rolha. Esse é o primeiro e único episódio, somente nós dois. A rolha! Todo mundo tem uma história, seja na vida pessoal ou na vida... Aqui a gente vai trazer do mundo dos vinhos, mas todo mundo tem uma história sentando na rolha. Então é isso que a gente quer trazer, um pouco de diversão, um pouco de leveza para o mundo do vinho. Então todo mundo teve uma história difícil. Às vezes começou bem e ficou difícil, começou difícil e ficou bem, e ficou difícil no meio. E no final das contas, né, Nath? O vinho, ele não pode ser o protagonista, né? O que a gente vê muito das pessoas que falam de vinho é que como se o vinho tivesse um pedestal. O vinho é acompanhamento, ele faz parte dessa história. O que vale mesmo são as pessoas, suas experiências, aquilo que ela traz. E o vinho vai permeando as conversas. Eu acho que quanto mais a gente pensar no vinho desse jeito, mais gostosa fica a vida, você não acha? Eu acho. Eu realmente acho. Bom, eu vou aqui abrir meu coração. Esse programa está sendo gravado em Sorocaba e, para quem me conhece, eu sou de São Paulo e estou em Sorocaba já há algum tempo, desde o meio do ano passado. E algum tempo atrás, questão de um mês mais ou menos, eu conheci a Natália num evento que ela faz. Aliás, ela faz com muita propriedade, é muito gostoso, é muito leve, ela fala de vinho de um jeito que aproxima as pessoas, tanto é que a casa estava cheia e quase virou uma rave, inclusive. E aí a gente ficou conversando e as ideias foram confluindo de tal maneira que ela trouxe essa coisa de vamos fazer isso e cá estou. E muito feliz. Já quero dizer que estou muito feliz. E já quero dizer que eu vou sentar na rolha já. Eu que tenho pressa. Já quero sentar na rolha. Primeiro, para contar para você que não é do vinho, eu esse ano faço 30 anos de mundo do vinho. Ah, bom. Achei que você já ia começar com uma mentirinha boa. Sabe? Tá dizendo que eu tô acabado? Não, já tá tô ótimo. Sentando na rolha. Tá ótimo, mas 30 anos também não, né? Aí já exagero, né? Exagero, né? Mas enfim, para quem não é do vinho, e para quem é do vinho, e para quem não conhece essa história, eu vou dizer para você que eu entrei no vinho sentando na rolha, porque eu queria ser gerente de banco. E aí eu vou entregar minha idade agora, eu respondi um anúncio no jornal que precisava de um gerente de contas. E eu achei que gerente de contas era um gerente de contas de banco. Quando eu fui ver, era uma importadora. Enfim, eu acabei indo trabalhar na Expand, na época a maior importadora de vinhos do Brasil, para ser gerente de contas. Quem que fazia o gerente de contas? Ligava para as pessoas para vender vinho. Vendedor. Enfim, era isso. Mas no meio dessa história eu tinha saído do Hilton, que era a maior cadeia de hotéis do mundo, para ser gerente de uma coisa que eu achava que era, que no fim não acabou num fundo, e eu entrei no mundo do vinho. Imagina que isso era uma época em que ninguém falava de vinho. Vender vinho para alguém por telefone, enfim. Mas eu não tinha mais o que fazer, porque eu já tinha saído do Hilton e era o que eu tinha na mão.
2 meses depois, eu feliz e contente trabalhando na Avenida Cidade Jardim, que era um ponto chiquíssimo, chiquíssimo, como é que fala? Fala desse aqui. Chiquetíssimo, não sei porque agora tem uma pessoa que fala, que tem que falar corretamente, ela toda nariz empinado, enfim, bom. Mas enfim, e lá estava eu na Cidade Jardim, na Avenida Cidade Jardim, estava super feliz. E aí 2 meses depois me falaram que eu não ia ficar ali. Eu ia trabalhar num shopping de decoração que tinha acabado de ser inaugurado e que ninguém conhecia. Bom, gente, eu estou contando isso porque eu sentei na rolha, porque eu não ganhei dinheiro, não estava fazendo o que eu queria fazer e estava com um baita pepino na mão. Fazer aquele negócio funcionar. E foi graças a essa dificuldade, a essa história complicada, que eu tive tempo de estudar muito, porque não tinha curso de sommelier, não tinha curso de vinho, não tinha nada. O que tinha era um livro de um cara que eu pude conhecer, que era fantástico, chamado Saul Galvão, e o livro chama Tintos e Brancos. Eu tenho uma edição até hoje, autografada por ele. E fui lá aprender sobre vinhos. E por conta disso eu me tornei um autodidata. Por conta disso eu fiz minha vida em cima do vinho. Eu conheci um monte de gente, conheci outros países, conheci sobre história, sobre geografia. Aquele momento difícil me deu esses momentos fáceis, esses momentos simples, esses momentos de graça, inclusive. Foi muita coisa eu ganhei de graça no vinho, muita coisa mesmo. Esse conhecimento, porque eu tinha tempo, eu tinha que estudar. Essas viagens eu fui de graça para vários países. Eu conheci celebridades, eu conheci atores, atrizes, conheci muita gente de graça. Eu era jovem, 25 anos mais ou menos, e conheci muitas mulheres lindíssimas. Muitas mulheres lindíssimas. Algumas eu até passei a noite, essas eu paguei. Bom, enfim, essa é uma piadinha que tá lá no Wine Comment, que parece com essa carinha que tá aqui. E a minha sentada na rolha foi essa mesmo. Agora, tem sentadas na rolha que nos fazem bem, nos levam para frente, nos apontam, nos dão caminhos. Nem sempre é uma coisa ruim. Por isso que a gente quer que esse programa traga coisas legais, que você possa contar, porque a gente sabe que um pé na bunda bota a gente para frente. E uma sentada, muitas vezes, nos faz acordar para a vida. No meu caso, não só acordei para a vida, como devo muito da minha vida a esse momento inusitado de ter respondido um anúncio no jornal, pensando que era uma coisa e era outra. Olha que doido. Que coisa doida e boa, né? Doida e boa. Na hora você não entende isso, né? Você fala, nossa, onde é que eu fui me meter? Nossa, e Natália, demora muito, né? Foi tudo errado, porque eu estava noivo naquela época e eu estava acabando de me formar, tinha acabado de me formar, eu sou psicólogo de formação, e tinha uma viagem para Cancún ainda, que eu ia de graça, conta, enfim, de outras coisas. E no fim acabei trocando de emprego, não fui para Cancún, não fiquei noivo, mas eu ganhei uma profissão que eu me orgulho muito, que é essa coisa de ser um especialista do vinho. E depois, claro, eu virei um estrategista e fui fazendo outras coisas. Mas essa coisa de conhecer, de poder falar, de poder dar aula, que foi o que eu fui fazer depois, enfim, foi tudo graças a esse momento. Tem aquela propaganda, né, que um segundo pode mudar a sua vida. Nesse caso foi isso, mudou. Mudou. Então eu vou sentar na rolha também e eu vou contar da minha história. Invejosa. Antes de contar a história, que eu estava muito ansiosa para contar, outra. Vamos falar do início, então. Porque eu acho que eu sentei na rolha inúmeras vezes. Mas tudo tem um começo, né? E o meu início no mundo dos vinhos foi assim. Eu trabalhava com eventos, trabalhava com formaturas na época,
E quando eu comecei nessa empresa, eu realmente não tinha cliente, tinha nada, na época, sei lá, ajuda de custo, R$350 talvez, né, qualquer coisa do gênero. Então é só comissão que te faria ali, né, algo melhor financeiramente falando. Mas, como eu já falei em várias situações, pessoas e pessoas, eu tinha como fazer isso, né, aceitar de repente um valor menos, né, bem menor no caso ali, porque eu ainda morava com os meus pais, porque existia uma condição ali que eu poderia dar esse passo. Porque quando eu mudei para essa empresa de eventos, comecei a ganhar pouco, mas depois eu comecei a ganhar muito, muito bem. E para minha idade, na época, cara, era tudo que eu queria, né? Eu podia escolher trabalhar de segunda a quinta, eu ia pra praia, eu era solteira, não tinha filho, só ganhava dinheiro. Então tá tudo bem. Chique. Tinha muita coisa pra pagar, né? E responsabilidade, eu podia ter construído mais coisas de repente, né? Mas tudo bem, né? Nada é por acaso. Enfim, aí quando eu saí da empresa, eu estava bem. E a empresa ia fechar aqui em Sorocaba. A parte dessa empresa ia fechar aqui em Sorocaba, tinha uma filial aqui. E eles queriam me recontratar para ficar em São Paulo. E eu fui bem pianinha até a parte da recontratação. Por quê? Porque eu tinha coisa para receber ainda. E aí, quando eu cheguei lá, eu não assinei. E eles, assim, de 20 e tantos funcionários, eles mantiveram 4. E eu era uma dessas 4. Tá. E quando eu fui falar lá, eu falei, não quero. Aí eles falaram, como assim não quer? Né? Porque imagina só, eu entrei no mundo do vinho com 25, então eu não tinha nem 25 anos ainda e ganhando super bem. Porra, é difícil até, né? Começar, né? Com uma graninha. Aí, eu sempre gostei de vinho. Desde quando eu bebi, né? Comecei ali para uma coisa mais para bebida alcoólica, a não ser bem no início, né? Que a gente toma qualquer porcaria. Eu sempre tive uma apreciação, assim, pelo vinho. Eu sempre tive um carinho muito especial por essa bebida. Gostava muito de ler rótulo. Então, tinha um interesse. Aí, ele teve um curso aqui em Sorocaba, da ABS, que começou aqui, né? Eu sou formada pela ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier, que é de São Paulo, ou tem em Campinas, e eles abriram aqui um curso de mais ou menos uns 6 meses. Não era o completo, mas tinha ali uma iniciação, e aí eu fui fazer esse curso aqui. E no primeiro mês, ia inaugurar a loja do Oba Hortifruti, que é uma rede de hortifruti aqui em Sorocaba, e ia inaugurar a loja do Campo Limpo. E abriu uma vaga, né, para sommelier. Aí eu falei, quer saber? Eu vou lá ver. E fui. Aí eu fiz uma pretensão salarial. E aí, não me ligaram. Aí eu falei, como não me ligaram, gente? Como assim? Logo eu, pô. Como assim não me ligaram? Sou boa pra caramba. Porra, caralho. Que coisa é essa? Quero trabalhar nesse lugar. Aí, cheguei lá, eles estavam em obra ainda. Atravessei ali, uns canteiros. Aí eu dei a sorte de estar com uma pessoa lá dentro, que era da rede, que cuidava de todas as adegas. Ele estava nesse dia lá, meio que olhando para a adega daqui de Sorocaba. Tinha gerente. E aí eu cheguei, simplesmente, falei, eu não aceito nessa não ligação. Não foi uma negativada ali, né? Foi só simplesmente uma situação Te ignorar. Me ignoraram. Te ignorar. Aí fui lá e o gerente falou assim, não é que a gente não quer, é porque não tem como. Não dá pra gente colocar agora, a gente tá precisando disso. Falei, então vamos fazer um acordo? E se eu aceitar agora isso? Mas daqui 3 meses, se vocês gostarem do meu trabalho, vocês me dão aí uma bonificação melhor, me dão um aumento digno. Tá. Então a gente topa. Por quê? Porque aí eu conversei com esse cara da adega e esse cara da adega chegou e falou pro gerente, falou, não, ela entende. Por quê? Porque a maioria das pessoas que iam seria um atendente de vinho. Sim. Ele podia ter uma certa boa vontade para atender. Mas não tinha um pouquinho de conhecimento. Não que a gente conheça tudo, mas poxa, faz uma diferença grande você atender um cliente Sim. que sabe um pouquinho de vinho quando você manja um pouquinho ali, né? E aí, fiquei 5 anos lá. Caramba. Então, quando eu saí de lá, aí eu acho que aí começa, aí foi assim, uma questão financeira que eu achei, né, destruidora,
que eu fui lá aceitar R$1.500 por mês. Onde você fazia muito mais antes, mas você tá começando a trabalhar com o que você gosta. Aí você fala, não, eu vou ter que crescer aqui dentro. Aí chegou uma hora que não tem mais como você crescer lá dentro. Não tem como. Aí eles te convidam para ser gerente, aí sai de novo da sua área. Aí você vai querer de novo focar em dinheiro ou ainda continuar na tua área? E aí eu recebi uma proposta para ser, fui convidada, né, para ser, na verdade, sócia de uma Enotec, de um wine bar aqui em Sorocaba. Aí foi a queda financeira. Uau! Aí acabou com tudo que eu tinha de reserva. Porque é isso, eu não podia crescer lá? Não podia crescer. Mas eu tinha uma segurancinha ali, né? E tem várias coisas no meio, é isso, casamento, né? Eu tinha acabado de... eu ia casar, e aí o dinheiro das férias já era pra pôr o piso no apartamento, então tudo bem contadinho, tudo bem certinho. E aí você se arrisca. O que é isso? Tem que se arriscar. Fui como sócia, mas nunca ganhei R$1. Sabe o que é nem R$1? Foi 1 ano e meio sem nenhum R$1. Pessoas que não precisavam disso para sobreviver, se precisassem, né? E não que estivesse ruim, mas é que era tudo muito certinho, ok, tem suas vantagens, mas é isso, gente, eu não fechei um prolabore, muito inocente, né, na época, e aceitei certas coisas para tentar a vida ali como empresário. Até que, né, sentei na rolha, bonito, fiquei sem dinheiro, né? Faz empréstimo ali, uma coisa ali, uma coisa aqui. E aí o que você faz? Tudo. Que o SPC você faz não de... esteja assistindo esse programa. Aí você faz de tudo, né? Você faz de tudo. E aí dali eu só criei uma certa força, né? Sem grana nenhuma. Foi aí que surgiu a Brinde Sincero. Legal. E aí você foi sozinha pra Brinde Sincero? Totalmente sozinha. Tem uma história do Brinde Sincero, né? Vamos fazer um brinde sincero aqui. Que era um super amigo meu, ele é muito próximo. E eu queria, por medo, novamente, de me arriscar sozinha nesse mundo, né? Porque, sei lá, a gente é meio inseguro em alguns momentos da vida. Aí vamos chamar alguém aqui que, nossa... Que segura a onda. Que segura a onda. E aí eu fiz umas 10 reuniões com ele presencial. Essa reunião com esse cara, era isso. Toda vez que a gente ia beber alguma coisa, a gente se conhece há muitos anos. Vem cá, amiga, vamos fazer um brinde sincero. Vem cá, irmão, vamos fazer um brinde sincero. Legal. Então eu falei pra ele, por que não? Vamos fazer um brinde sincero? Ele, puta, adorei o nome, não sei o quê. Então a gente foi tendo várias reuniões, até que mais ou menos aí na 10ª eu falei pra ele, não sei porque eu te envolvi. Eu comecei a pensar que eu vou querer te matar quando eu ficar muito rica e ter que dividir meu dinheiro com você, porque só eu vou criar coisas nessa empresa. Porque qual é a tua área? Você não tem nada a ver com isso aqui, você é advogado, no máximo você vai fazer é arrumar uns pepinos pra gente, né? Arrumar os pepinos. Mas eu falei, não tem nada a ver. Então, assim, eu pensei muito nisso. Eu falei, eu vou priorizar pela minha amizade com você. Eu sei que você vai ficar bravo agora, porque você perdeu tantos tempos, né? Vários almoço aí que você podia ter, né? Falado da sua profissão. Mas eu vou ter que ser sincera com você aqui e agora, para que a gente não tenha problemas futuros. Vocês mantiveram amizade? Muito, somos amigos até hoje, ele inclusive é meu cliente. E aí, só que pandemia, bem maravilhosa, né, que aconteceu, virou um delivery de vinhos. Eu recebi a notícia, eu estava no semáforo. Tinha comprado R$6.000 em vinho, em 4 vezes no cartão. Essa foi minha primeira compra da Brinde Sincero, para um evento aqui em Sorocaba. O evento foi cancelado por conta da pandemia. Sentou na rolha. Eu só sentei na rolha até agora no mundo do vinho, né? E eu tinha 4 parcelas para pagar. E aí eu tava grávida. Também tem essa. Aí o meu ex-marido fala assim pra mim, no carro. Cara, você vende até areia no deserto. Eu tenho certeza que isso não vai ser um problema pra você. Eu morava num apartamento de 50 metros quadrados, um quarto virou só de vinho. Não seria, né, do Vicente ainda mesmo, a gente tinha planos de sair dali, mas por conta da pandemia tudo foi bloqueando, foi tudo bloqueando. Sim. Então eu virei um delivery de vinhos por força maior. Era para ser focado em eventos mais uma vez, que era um sonho meu. E aí, por conta dessa desistência, você passou a vender, pegou aquilo ali e vendeu para um monte de gente. 15 dias eu fiz uma nova compra. 15 dias. Eu zerei o meu estoque em 15 dias. Porque as pessoas ajudaram muito os pequenos. E eu tinha uma coisa, eu não tinha dinheiro, não tinha capital de giro, não tinha nada. Tinha boa vontade e uma marca. Porque eu fiz a marca, que eu sempre sonhei. A marca estava pronta. Tinha
uma identidade visual maravilhosa ali. Então, assim, a empresa tava, ó, linda, fudida. Mas não tinha aonde cair morta, coitada. Não tinha um realzinho de tudo, um tostão. No começo eu vendia a caixa fechada. Não podia vender desparcerado, porque, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer pra pagar? Preciso vender quantidade. Aí depois, quando é isso aí, já tô montando uma caixinha com 6, mas com variedades. E comprando de outras importadoras. Coisas, aí eu já tinha o meu KINAI, então eu podia comprar em outros lugares. E foi indo. O apartamento de 50 metros quadrados ficou extremamente pequeno, mudamos para um de 100 metros quadrados. O quarto do Vicente virou de vinho, o escritório era vinho, foi todo mundo para um quarto só. O apartamento de 100 metros quadrados, eu falei, gente, não dá para viver desse jeito. Peguei, abri uma loja, um espacinho, era só para ser estoque, mas montei bonitinho, dava para atender, receber, dava para fazer uma confraria. Então a gente foi dando um up, né? Graças a Deus, depois de tanto perrengue. Então, por um período, ok, foi legal. Mas é muito sucesso, né, Natália? Foi muito legal, foi muito legal. Assim, é uma sentada na rolha, claro, quando você está vivendo isso, a gente sabe que enquanto você está vivendo, a gente não enxerga, né, assim, putz, qual é a saída disso, né? Vender o almoço para pagar a janta, né? Aquela coisa de, vendi, consegui, agora eu consigo pagar, a gente entende isso. Mas olhando para trás, além de ser uma experiência super enriquecedora, você cresceu, né? Sim, é isso, a gente vai crescendo. Aí, como aconteceu, pandemia, todo mundo querendo tomar muito vinho, né? Tomar tudo, inclusive as emoções, dentro de 4 paredes. Então, a venda de vinhos, ela foi extremamente expressiva na pandemia, né? E aí, por conta disso, né? Quando tudo foi normalizando, a queda também foi bem brusca. Bem brusca. Sim. E aí eu estava respirando, né? Mês a mês ali, mas nada aquela coisa que um mês faz o outro, o mês ruim faz o mês bom. E caiu bastante. Quer dizer, o mês bom faz o mês ruim, né? Enfim. Então foi caindo, e eu tive um período que eu falei assim, ó, é isso aqui. Esse aqui é o meu máximo que eu posso chegar, a partir disso aqui, ferrou. E teve outros causos, né? Que aí é pessoal, que não vem o caso. Que aí vai também bagunçando tudo, então eu precisava encerrar esse ciclo em janeiro deste ano, de 2024, isso. Em janeiro de 2024 eu encerrei as atividades da Brinde Sincero. Hoje eu tô super bem, graças aos nossos bons relacionamentos no mundo do vinho. Então a partir do momento que eu anunciei, eu também já fui chamada. Falando em bons relacionamentos no mundo do vinho, tá aí uma oportunidade gigantesca para você, do bom relacionamento no mundo do vinho, que queira apoiar as nossas marcas. É um bom momento já para começar a fazer isso. E poder ser sua marca associada a gente aqui, né? E é um brinde sincero, um Descomplicando o Vinho, a gente agradece. Bom, voltando, eu fiz meu jabá, eu tô aqui para isso, gente. Mas é isso, acho que o contexto muito resumido aqui, né? Dá para fazer N parênteses aqui, mas acho que é esse. Eu sentei muito na rolha, tive muitas glórias, sentei na rolha de novo e agora tô na glória de novo e assim a gente vai. E vai altos e baixos, nada, empresário é isso, né? Acho que se tem empresário que viveu uma vida linear, coitado, ele não teve experiência nenhuma. Normalmente é herdeiro, né? Não é herdeiro, né? Mas é isso, eu vou sair da rolha porque agora eu não tô mais nela, então tá tudo certo. A ideia é essa, a gente trazer essa coisa, é claro, que está recheada do vinho, que o vinho faz parte dessa história, como eu disse antes, que ele é um partícipe, né? Um partícipe, é um coadjuvante, ele não é o principal. Às vezes ele vai ser o principal na nossa conversa aqui. E o vinho permeia, ele vai estar aqui nos nossos goles, nas pessoas aqui contando histórias. E também eu acho que é muito legal porque a gente sabe que muitas pessoas do vinho gostam de saber mais, principalmente os profissionais. E para quem está começando ou para quem está interessado, a gente sabe que a busca por cursos, por informação, por influencers, wine influencers, enfim, de pessoas que não estão ligadas e que não querem ser profissionais do vinho. E a nossa ideia é isso, é trazer um pouco disso, falar um pouco do bastidor do mundo do vinho, do mundo profissional do vinho, um pouco mesmo, porque tanto eu quanto a Natália, a gente andou em vários cantos, mas não em todos, né? E aí o que a gente tem de experiência a gente quer trazer aqui, mais do que isso, fazer com que as pessoas que sentem nessa bolha
É uma rolha do Romanée Conti, gente, não é qualquer rolha. Mas que sentem nessa rolha e traga isso, né? Não é, o objetivo não é contar histórias que as pessoas se ferraram, enfim, mas contar histórias que enriquecem, histórias que fazem com que a gente tenha vontade de sair da rolha rápido e viver coisas grandiosas, coisas melhores. E conto tudo isso até porque quando eu e a Natália estávamos conversando, a gente bateu um papo longo de muitas horas, né? E bebemos nossos vinhos. E aí fica muito claro, né? O quanto é possível, o quanto é necessário a gente ter outros papos do vinho, a gente ter coisas assim que tragam mais, que faz com que isso aqui seja, como ela disse agora há pouco, abre e bebe. Aliás, eu vou até complementar, pega a lata, abre a lata e bebe. Tem um monte de vinho em lata hoje. Tem vinho bag box. Adoro. Vinho que você abre sua torneirinha. E é legal, preço bom, enfim. E sair, assim, tirar um pouquinho esse glamour todo, né? Pois é. Todo mundo, é muita picuinha, é muita, na verdade, é muito achismo, né? Porque vinho sem rolha é horrível, porque vinho que não é isso, é assim, é assado, é ruim, é isso, não presta. Falar mal, né? Como você sempre traz, ficar falando mal de rótulos aí que tem uma história muito importante, né? Para o mundo do vinho. Então trazer mais leveza para esse mundo. Mais leveza. Por que não dizer, tirar essa arrogância que se empresta ao vinho, né? Não, o vinho é uma bebida simples, gente. Se a gente parar para pensar, é uma bebida extremamente simples. Amassa, sai o suco, fermenta, põe na garrafa. É simples. Se a gente parar para pensar, é simples, bastante simples. As pessoas em diversos países fazem o vinho no quintal de casa, que é o vinho que eles vão consumir, a família toda vai consumir. Então, é mais ou menos como fazer cerveja em casa. Nunca pensei nisso, mas dá para fazer. Dá para fazer. Se você tiver um material legal, igual a gente, se tiver uma boa uva, dá para fazer também. Entendeu? Então, assim, essa ideia é isso mesmo. Tranquilo, legal, entendeu? E mesmo que a gente traga os profissionais aqui, que a gente quer trazer e tal, que a gente traga isso, né? Que a gente traga essa coisa simples, descomplicada. Brindar sinceramente, sem inventar um brinde, inventar uma ocasião para abrir um vinho. Não, abre na hora que você quiser. Estou errado? Não. Não é isso que a gente ficou ali 500 horas conversando. É isso aí. Traz uma história polêmica aí pra gente. Boa. Você sabe que o Wine Comedy, ele é um stand-up, como eu entendo stand-up, e baseado em fatos reais, né? Fatos em que eu vivi mesmo. E essa coisa do vinho, tem uma história que eu gosto, eu conto até no show, é a história de um cliente que eu tive, e ele gostava de beber um vinho muito legal mesmo. Castillo y León, era um Rioja, um vinho da Espanha, e tinha no Brasil safras bem antigas e tal, e ele gostava de beber esse vinho. E um dia ele comprou lá comigo, como ele costumava comprar, me liga, Santucci, tal, esse vinho aqui e tal não tá bom, não tá legal. Eu falei, mesmo? O que aconteceu? Não tá bom, não, passou. E como era um cliente, né, bastante conhecido, eu falei, não tem problema, traz aí, né, a gente troca, vê o que você quer e tal. E aí ele fez assim, levou as garrafas, ele tinha comprado uma caixa. Aí eu, posso provar aqui e tal? Aí, não, claro. Botei o vinho na taça, provei. O vinho estava excelente, espetacular. Aí falou, não tem problema, a gente vai trocar, enfim, fica tranquilo, né? Mas, posso te perguntar uma coisa, Sucesso? Aí ele falou assim, pode, claro. Bom, se o senhor não quiser contar, não fala nada. Então, mas aconteceu alguma coisa nesse
dia, quando você abriu essa garrafa e tal. Aí ele parou, ficou me olhando assim. Você promete não contar nada pra ninguém? Foi claro, jamais vou contar pra ninguém, mas nem no podcast. Não. Olha que lindo, gente, um beija-flor. Que visita. Olha aí, ó. Viu? Abençoado. Gente, que lindo. Aí ele pegou e virou e falou assim, então, nesse dia eu quebrei um pau com a minha mulher. A gente não se falou, não sei o que. Ah, mas, Celso, como é que o vinho vai ficar bom numa situação dessa? Nem se eu tivesse tomado Romanée Conti, você ia falar que estava horroroso. E aí ele começou a rir, ele deu uma gargalhada e falou, você tem razão. Eu falei, se o senhor não se incomodar, leva de volta. Gosta tanto desse vinho. Vai acabar acabando, né, tendo uma memória ruim de um vinho que você sempre gostou por conta de um acontecimento. E ele levou e aí ele voltou a comprar o vinho. É uma história que para mim ilustrou uma coisa assim, o vinho é psicológico. Não só o vinho, eu acho que qualquer bebida alcoólica, quer dizer, é que o vinho tem outras memórias, né? Tem outras questões ali da gente sentir, né? O paladar, o olfato, tem uma coisa mais convidativa ali, né? Eu acho que abraça mais a gente. Então, às vezes, as pessoas afogam mágoas com qualquer bebida, na verdade, né? Tendo álcool para as pessoas, ok. Então, mas assim, a vida, né, Nath? Acho que eu falei do vinho, porque o vinho permeia, Sim, assim, mas sim. a vida da gente é assim. As experiências da gente, elas acontecem em momentos. Sim. E às vezes o teu estado de humor determina o que vai Potencializa acontecer. total, né? Então, quando você fala que o vinho, quando eu falo que o vinho é psicológico, eu quero dizer, me referir a uma coisa assim. Se eu boto essa garrafa aqui e falo para alguém, esse vinho custa R$3.000. A pessoa vai beber esse vinho de um jeito. Sim. Se eu falar que esse vinho custa R$20, é o mesmo vinho. Vou beber de outro jeito. Exato. E trouxe essa polêmica para falar de uma outra coisa assim, que é o vinho brasileiro. Nós estamos bebendo aqui um vinho brasileiro espetacular. Mas se eu falar para a pessoa que esse vinho é brasileiro, capaz da pessoa não querer beber. Por isso que a gente faz muitas degustações às cegas quando se trata de vinho brasileiro. Porque aí tira essa marra, né? É muito louco isso. E assim acontece nos concursos, acontece em vários lugares. Então, essa influência que a gente tem provocada pelo externo, pô, isso muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. E aí a gente não tem brinde sincero. O vinho às vezes traz essa coisa assim, de ser tão imponente, elitizado. Hoje é sexta-feira, eu vou abrir um vinho com a minha mulher, que a gente vai... Pô, por quê? Por que você não abriu ontem? Entendeu? Às vezes você tá num puta momento legal, pô, vamos tomar um vinho. Não, vinho é para fim de semana. O vinho é pro inverno. Ah, não, isso aí, pelo amor de Deus. Imagina um vinho desse, no verãozão, muito melhor que ficar tomando Não é? um show de cerveja. Pô, Não consigo entender. Com tanto vinho branco, rosé, espumante, a variedade que a gente tem para o nosso clima o ano todo, até tinto. aqui as pessoas só tomam tinto. Não, mas eu quero dizer assim que o tinto ainda tem a graça do pessoal. O pessoal aderiu isso aí. Não para tomar sempre, mas, Sim. Nossa, esfriou, vinho, queijo, sopa, fundir, né? Como se a comida fosse fria e, né, as bebidas não tivessem álcool que aquecem, né? Enfim. Então, assim, tudo tem clima o ano todo para tomar vinho, frescos, muito mais fresco do que você tomar várias outras coisas que o pessoal toma. Você sabe que meus Não é que você enfia gelo numa bebida que ela se torna fresca, Não. porque o álcool esquenta. Sim, lógico. Então, assim, não é porque tá geladíssimo o negócio que, né? Eu lembro que eu conto essa história, pessoal. Eu tenho 2 irmãos mais velhos que eu, né? E um irmão mais novo. Aliás, mais 3 irmãs mais novas. Vai ter 2 irmãos mais velhos e eles foram casados com 2 irmãs. E elas tinham a família toda no interiorzão que faz um calor daqueles gigantes. E eu já estava no vinho, então eu levava o vinho, meus irmãos gostam também. Eu lembro que uma vez nós fomos visitar sei lá quem, e aí a pessoa não estava, porque aconteceu alguma coisa.
E tava nós três. Aí o que nós vamos fazer? Vamos esperar? Vamos tomar um vinho. Mas cadê ele? Falei, tá aqui no meu carro. Abri o porta-malas do carro. As garrafas estavam dentro de uma térmica. E eu lembro até hoje, eu tinha um Cabernet Sauvignon, que era o que eu estava abrindo. Teoricamente é um vinho encorpadão, né? Claro, depende de como é feito, mas a uva normalmente Tem traz... um pouco mais né? de estrutura. Olha, devia estar uns 35 graus na sombra ali. E a gente na calçada, num copo americano, que era o que eu tinha ali, nós três bebendo, uma coisa mais descomplicada que isso, acho que não existe. E aí o pessoal fala, pô, e aí? Eu falo, tá uma delícia. Gente, eu já levei, só um parênteses, eu levei um vinho num cachorrão. Podrão de esqui, sabe? Podrão. Sei. Levei. E vou te falar que foi no gargalo mesmo também, porque a gente esqueceu até o copinho de plástico. E eles não tinham, só tinham um lata lá. Então, o que eu digo foi ótimo. Essa insistência de etiqueta, né? Não, para. Se a gente tratar o vinho de uma maneira, como a gente trata qualquer outro alimento, e aí depende de cada um, como a pessoa foi educada, cara, é isso que o vinho precisa. E eu lembro até hoje, eu tenho uma memória desse dia que foi espetacular, e o vinho estava uma delícia, desceu gostoso, mesmo sendo um vinho encorpado, mesmo sendo um vinho tinto, mesmo estando numa cidade que fazia um calor do que faz até hoje. E aí? Como é que explica? Eu provavelmente, se eu pegar meus irmãos, eles vão lembrar disso também, porque era um acontecimento, porque não se fazia isso, e com certeza depois disso eles também passaram a entender que o vinho é uma bebida para qualquer hora, qualquer momento, hora, qualquer pessoa. Né? E assim a mesma coisa eu fiz com a minha adega, por exemplo. Eu cheguei a ter uma adega enorme. Aí eu falei, o quê? Não, vou beber. Porque você fica, esse aqui eu vou beber numa ocasião especial. Isso aqui Amanhã bate as botas, né? Então, mas isso aqui não é uma ocasião especial? Claro. Mas você está gravando um programa, no dia a dia, para mim é especial. Para mim todo dia é especial. Então, por que eu tenho que esperar para isso acontecer? Aproveita agora. Se diverte agora, vive isso agora. Senta na rolha. As pessoas têm muito medo. Mas vai dar errado. Se der, você vem aqui e conta história. Sim. Não é? É isso aí. Agora, eu acho que é isso que o vinho pode nos trazer, entendeu? Quer dizer, que nos uniu e que nos traz de histórias que você não viveu, que você pode viver, que você tem que se arriscar. Um pouco isso, essa analogia que eu faço é isso. Para com essa coisa, eu vou abrir esse vinho quando não sei o que acontecer. Cara, isso não acontecer. Isso não acontecer. Fazendo parênteses do que você está falando, até porque a gente não precisa aqui concordar com tudo que o outro fala. Pelo amor de Deus. Eu penso assim, fala até por apreciar aquele vinho. Às vezes a gente assassina garrafas. Tem garrafa que não está pronta ali pra gente tomar naquela ocasião. Vamos colocar essa situação. Você tomou lá um vinho, não era um super ultra vinho, era um vinho ok. Não que eu não abrisse uma garrafa de um vinho super legal, já aconteceu isso, né, em qualquer lugar, mas para comemorar alguma coisa e tal. Até porque a gente está falando também de uma questão de custo-benefício, assim, bolso. A gente que toma bastante, a gente acaba procurando rótulos mais competitivos ali, né, financeiramente falando, ok, né, tá dentro do que você... Porque custo-benefício também é um negócio complexo de falar, né? Sim. Porque custo-benefício para mim é diferente né, e assim por diante, porque cada bolso é um bolso, né? Mas o que eu considero ali um custo-benefício para mim, para o dia a dia. Então, assim, eu tenho uma ocasião hoje que é zero especial. É só simplesmente zero especial, todo dia especial. Claro. Né? Só de você acordar é isso, né? Contemplar a tua vida. Mas não tem nada para ser comemorado no sentido, é um aniversário, não sei o quê, guardei aquela garrafa, preparei uma comida especial para o meu marido, para o meu filho, para minha família. E aí aquilo ali vai te trazer muito mais prazer de tomar naquele momento. Porque às vezes a gente abre uma garrafa, vinhaço, top, a gente só vai sentir da hora na última taça, porque é a hora que ele está começando a abrir. Então, assim, às vezes a ocasião é isso, eu acho que não é qualquer vinho, mas tomar um bom vinho,
com a pessoa que você quer ali do lado, ou mesmo sozinha. Adoro tomar um vinho, uma taça de vinho, assim, pra ficar aqui olhando pro nada, assim, tipo, vinho de meditação, né? Vinho, você ficar virando um vegetal aqui, assim, só pra olhar. É que o visual aqui é absurdo, eu tô aqui olhando pra piscina. Então, assim, ficar... Nosso estúdio é a casa dela, então você imagina que tá legal, né? Ficar tomando um vinho gostoso, bem gostoso, olhando pro nada, mas não precisa ser um puta vinho. Um vinho legal, bom, que você gosta. Sim, o que eu quero dizer. Tá lindo. Claro, você não precisa né? abrir um Romanée Conti todo dia. Nossa, olha nunca, a turma que nunca eu senti ando. nenhum cheiro. Olha a turma que eu ando. Só coloquei aqui porque eu conheço de nome. Por exemplo, agora, sei lá, algumas semanas atrás, eu tinha feito uma viagem para o Chile em 2019. E aí eu tive um tempo livre e tal, e acabei indo conhecer uma loja dentro de um shopping, enfim. E trouxe 2 garrafas de Tara, que é um vinho do Atacama, feito pela Vente Esquerda. E aí foi legal para conhecer a história, então eu escrevi até, tá no blog isso aí. Mas era um vinho, sei lá, acho que era safra 17, alguma coisa assim, 16, 15, alguma coisa assim. E eu comprei em 2019. E estava em casa, né? E aí esse foi um dos poucos vinhos que eu falei, eu vou esperar um pouco para beber. Aí agora, perto do final do ano, veio uma super amiga minha, uma pessoa que eu gosto muito, e ela gosta de comer o risoto que eu faço. Aí eu falei, tá Eu bom, gosto de risoto também. vai, então vamos fazer um risoto. Aí eu fiz, preparei um filé a coavre, o risoto de abobrinha, e putz, vou abrir um Tara. Tava lá, uma caixa de madeira, bem legal, bem interessante. Não tá carão, não. E aí a gente abriu e então, maravilhoso, baita vinho e tal. E eu tava lembrando disso, falei, cara, esse foi um dos poucos vinhos que eu guardei para uma ocasião especial. Mas depois pensando, falei, cara, eu esqueci do vinho. Ele ficou numa caixa de madeira, não ficou dentro da adega, eu esqueci do vinho. Como eu mudei para cá, claro, tive que arrumar todos os vinhos, aí eu lembrei que ele estava ali. Falei, bom, agora eu já esperei até agora, então vou esperar, porque eu queria criar o momento, sabe? De eu cozinhar, que faz tempo que eu não cozinhava, enfim, tudo isso. E foi muito legal. E uma legal. É um puta, uma coisa assim, não é uma ocasião especial mesmo, é algo especial, sim, é alguém que você está compartilhando, é algo que... E outra, às vezes você vai tomar uma, assim, de verdade, não é querendo desmerecer ou não, que isso não é desmérito, eu falo muito isso com as amigas mesmo. Tá cheio de amiga minha que fala, meu, não gasta cartucho comigo. A pessoa não sabe apreciar um vinho. Não gasta uma cartucha? Tipo isso. Então, assim, por que a pessoa vai... Realmente, às vezes a gente quer... vou abrir um vinhaço pra pessoa. Quantas vezes eu já levei para as pessoas que falam assim, eu vou botar um melzinho aqui. Que dor, vou te falar que dá. eu penso nisso também. Então, assim, não dá pra gente ficar abrindo qualquer vinho a qualquer momento, né? Mas tem vinho para qualquer hora. Esse que é o ponto. O que eu quis dizer assim, eu acabei com a minha adega porque eu comecei a gerar esses momentos para beber aqueles vinhos, mesmo que eles fossem vinhos para serem divididos com pessoas que soubessem que estavam bebendo, né? E eu bebi o que eu tinha mesmo, assim, de verdade. Abri Brunello, Beyond Sante 83, se quiser, coisa que quase não tem mais. Borgonha pra caramba, champanhe. Coisas que eu gostava e que eu ficava ali, não. Ocasiões especiais, eu vou gerar as ocasiões para isso, convidar as pessoas que eu acho que vão desfrutar disso comigo e vamos viver mais assim. E foi isso, quando ela veio fazer uma visita, não tinha nada especial acontecendo. Não, putz, eu vou cozinhar, vou fazer uma coisa. Então vamos gerar um momento especial para isso. Super bacana. Entendeu? E isso pode acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não precisa ser no fim de semana. É sobre isso que eu estava me referindo. Sim. Que a gente não pode ficar esperando um momento. Cria um momento. Se você quer dividir teu vinho que é legal com uma pessoa que é legal, vai criar esse momento. Eu tô achei uma garrafa aqui, você não quer vir em casa? Top. Vou cozinhar, ou você não traz não vou fazer nada, vou pedir um McDonald's, vamos beliscar uma batata frita aqui, tomar esse vinho.
Por que não? Legal. É sobre isso, entendeu? Acho que a gente tem que gerar esses momentos. Com certeza. Não só com vinho, com tudo na vida, entendeu? Com tudo. Me veio muito forte isso, Nath, eu lembro que eu sempre fui um adolescente, assim, eu sempre fui um cara responsável, mas eu arriscava. Arriscava trabalho, eu arriscava, sabe? Eu achava que a vida precisava desafiar, a gente precisa se desafiar e a vida precisava nos desafiar também. Sim. E eu lembro de uma frase que eu falava que era assim: eu não me arrependo daquilo que eu fiz, me arrependo daquilo que eu não fiz. E era uma frase que eu falava muito e tal. E chegou um tempo da minha vida, claro, você contou agora há pouco, eu casei, tenho filho, aí você entra, que queira que não, a gente é levado, por mais forte que você seja mentalmente, você, em algum momento da sua vida, você vai ser levado socialmente, não tem como. E aí eu comecei a abandonar algumas coisas. Não, tem que segurar aqui, eu tenho que guardar dinheiro ali, eu tenho que construir aqui, eu tenho que... Hoje, por que eu abandonei isso? Eu deixei de fazer muita coisa. Eu tinha que ter continuado arriscado mais. Eu acho que tem um pouco isso quando eu falo do vinho, entendeu? Você pegou, comprou, foi numa viagem, se arrisca. Chama alguém para beber junto com você. Porque, como você disse, aí você bateu as botas. Quem vai beber aqueles vinhos? Futuro avante. Eu acho que é isso, né, gente? A proposta nossa, vocês já conseguiram pescar um pouquinho, né? Do que a gente vai trazer daqui pra frente. Vão ser bate-papos aí com pessoas, sim, do mundo do vinho. Pode ser um enófilo, um enólogo, um simples... A bem da verdade, a pessoa precisa só gostar de vinho. Então. Não precisa nem ser profissional, não precisa ser nada. Não é? Não é? Um apaixonado por vinho. Uma pessoa que é isso, tomava só cerveja, agora toma vinho. Toma vinho de vez em quando, mas pode ser uma pessoa legal, mas pode sentar na rolha gostoso. Se sentar na rolha gostoso, é isso que importa. A gente quer ver gente sentando na rolha gostoso. É isso. Eu acho que a gente já tem várias pessoas aí engatilhadas, né? Para chamar, para trazer, pessoas que a gente já convidou. E a nossa primeira convidada, ela é super especial. O próximo episódio é com ela, então vocês vão ter a honra de conhecê-la melhor. Da minha parte é isso. Desejo muito sucesso para nós. Eu não, eu desejo sucesso para os outros. O sucesso já bateu aqui e a gente já está tranquilo por isso. Então que os outros tenham sucesso. Brincando. Vamos embora. Mais um brinde sincero aqui pra gente fechar esse momento. Saúde. Pessoal, nos vemos no próximo episódio. Brindes sinceros, complicando vinho. Por trás do Sentando na Rolha, eu e Natália Macluf. Estaremos juntos. Nossa, dois sobrenomes imponentes, hein? Santucci e Macluf. Uou! Estamos juntos no próximo episódio. Eu aguardo vocês. E não esquece, dá um like, se inscreve. Manda para os amigos se você gostar. Se você não gostar, manda para os inimigos. Mas compartilha. Valeu, gente. Até o próximo.